Boa tarde. O meu grupo é formado por Joana Letícia, Alane Maria, Júlio da Silva e por mim, Jairo da Silva. E hoje vamos apresentar sobre transformadores, operação em vazio e em curto-circuito. Mas antes, precisamos entender o que são transformadores. Bom, transformadores são dispositivos responsáveis por elevar ou reduzir a tensão quando colocamos uma corrente alternada. Em casos ideais, a potência não varia e o seu funcionamento se baseia na lei de Faraday, de indução eletromagnética. Quais são os componentes principais de um transformador? Do que ele é formado? Bom, um transformador é formado por um núcleo de ferro ou ferro magnético, que é responsável por conduzir o campo magnético variado, alternado, para o enrolamento secundário, um enrolamento primário, que é a entrada do transformador, onde ele é ligado à fonte, e o enrolamento secundário, que é a saída do transformador, que é ligado à carga. Mas como esse transformador funciona? Bom, um transformador funciona a partir da lei de Faraday, como eu tinha explicado anteriormente, a lei de indução eletromagnética. Quando colocamos uma corrente alternada na entrada desse transformador, no enrolamento primário, ele gera um campo magnético alternado. Daí, o núcleo canaliza esse campo magnético alternado e leva ele para o enrolamento secundário. E a partir daí, acontece a indução. Quando esse campo magnético alternado chega no enrolamento secundário, ele cria uma indução que gera uma tensão nesse enrolamento secundário. Por isso, é necessário essa corrente alternada ser colocada nesse transformador, para que crie esse campo magnético e, a partir daí, crie a indução de tensão. Agora eu vou mostrar um vídeo para vocês de como um transformador funciona.
Você pode estar se perguntando, o que aconteceu nesse vídeo? Por mais que ele esteja sem áudio, eu vou explicar um pouco para vocês, de forma um pouco mais clara, o que aconteceu. O rapaz explicou que ele comprou um equipamento de 220 volts, porém, a sua tomada só chega a 110. Então, ele precisou comprar um transformador elevador. Ele precisou comprar um transformador elevador que elevasse a tensão de 110 para 220, para que esse equipamento funcionasse de forma mais eficiente. Então, já dando spoiler de tipos de transformadores, aquele transformador era um transformador elevador. E para descobrirmos as relações de tensão, temos uma formulazinha, que é V1 sobre V2 é igual a N1 sobre N2, onde V1 é a tensão primária, V2 é a tensão secundária, N1 é o número de espiras primária e N2 é o número de espiras secundárias. Agora vamos para tipos de transformadores. Bom, existem dois. Os transformadores elevadores, que é aqueles responsáveis por elevar a tensão. Um exemplo foi aquele do vídeo, onde ele quis elevar de 110 para 220. E o transformador abaixador, de tensão também. Ou seja, ele abaixa a tensão de, vamos supor, 220 para 110, como aquele vídeo mostrou. E onde podemos encontrar esses transformadores? Bom, podemos encontrá-los em distribuição de energia elétrica, como subestações e postes, fontes de alimentação eletrônicas, aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos e sistemas de áudio e telecomunicações. Bom, agora que entendemos o que são, como ele funciona, as aplicações e os tipos, vamos aprofundar mais no tema com Joana Letícia. Bom, agora vamos entender o que é o ensaio em vazio de um transformador. Bom, o ensaio em vazio são aqueles em que o circuito secundário ele não está conectado a uma carga, ou seja, não vai passar corrente por ele. Quando está assim, o transformador ainda consome energia para manter o campo magnético, mas não vai entregar a potência ativa para o secundário. A corrente que circula no primário se chama corrente em vazio e ela serve para manter o fluxo magnético no núcleo do transformador, geralmente de 1% a 5% da corrente nominal. Mas o que acontece no transformador? Sabemos que o secundário ele está aberto, ou seja, não vai passar nenhuma corrente por ele, porque não há uma carga conectada. Apesar disso, o transformador ele ainda vai funcionar assim, consumindo energia no primário. Mas o que vai acontecer dentro do transformador? Ocorre a circulação de corrente de excitação, que é o enrolamento primário. Ele vai consumir uma pequena corrente, chamada de corrente de excitação. Essa corrente serve para magnetizar o núcleo e também compensar as perdas no ferro. Também vai ocorrer o estabelecimento de fluxo magnético. Essa corrente vai criar um fluxo magnético alternado no núcleo. Esse fluxo ele induz uma tensão no secundário. Mesmo que não haja corrente nele, vai haver uma tensão. Também temos as perdas no núcleo, que mesmo sem carga, vão ocorrer as perdas no núcleo, que são chamadas de perdas no ferro. Que tem as perdas por esterese, que são perdas causadas pela magnetização do material do núcleo, e perdas por correntes parasitas, que são correntes induzidas que vão gerar um aquecimento. Também temos o baixo fator de potência, porque como a corrente de excitação é quase totalmente reativa, o fator de potência ele vai ser baixo, em torno de 0,1 a 0,3. E por último, a tensão induzida no secundário, que mesmo sem corrente, a tensão induzida ela é praticamente igual à tensão nominal. Mas o que o ensaio a vazio ele vai determinar? Ele vai determinar as perdas no núcleo, a corrente de excitação e o fator de potência em vazio. E como é feita essa determinação? Para a gente conseguir descobrir esses daqui. Vai se aplicar a tensão nominal
mantendo o secundário aberto, e com isso a gente vai conseguir medir a corrente, tensão e potência com o vatímetro. E também o ensaio a vazio, ele vai ter a sua importância. Ele analisa o comportamento magnético do transformador, ajuda a dimensionar o transformador, avalia o consumo de energia mesmo sem carga e também avalia as suas perdas. Agora, eu vou apresentar o ensaio em curto-circuito, um dos testes mais importantes para entender o funcionamento de um transformador sobre carga. Esse ensaio é usado principalmente para medir as perdas no cobre, que são causadas pela resistência dos enrolamentos, e também para calcular a impedância equivalente do transformador. Esses dois dados são essenciais para prever o comportamento do transformador, quando ele estiver operando com carga real. Como o ensaio é feito? Em um transformador abaixador. A montagem é simples. O enrolamento secundário do transformador é curto-circuitado, utilizando um cabo grosso ou um condutor de baixa resistência. O primário é alimentado por uma baixa tensão e controlada, geralmente por um autotransformador. Feito isso, a tensão que é aplicada será muito menor que a nominal do transformador, geralmente entre 5% e 10%. Porque com o secundário em curto, se aplicarmos a tensão total, a corrente seria muito alta e poderia danificar o equipamento. Alguns objetivos dessa operação. O ensaio ajuda a determinar a queda de tensão que ocorre dentro do transformador, quando ele está operando em carga, o que é importante para garantir a qualidade da energia fornecida e identificar defeitos, como revelar problemas como perdas adicionais excessivas, superaquecimentos localizados em curto-circuitos, que é o nosso caso, e entre outros problemas. Medições a serem realizadas. As medições realizadas durante a operação de curto-circuito de um transformador visam avaliar a capacidade do equipamento em suportar condições anormais de operação. São medidas a tensão aplicada, a corrente de curto, a potência ativa e será considerada apenas as perdas no cobre. Alguns cálculos que são importantes para essa operação são o da resistência equivalente e da impedância equivalente. E eu trouxe um exemplo prático com alguns valores. Aqui a gente tem esse circuito e eu coloquei aqui alguns valores. Tem o valor da tensão, o da potência e o da corrente. Para a gente calcular a resistência equivalente, vai ser a potência dividido pela corrente ao quadrado, que deu 0,56 ohms. E a impedância equivalente será a tensão dividido pela corrente, que deu 3,1 ohms. Por fim, a sua importância, que é um teste essencial para avaliar a robustez e a segurança do equipamento, além de ser crucial para a proteção da rede elétrica. Avaliar condições internas, que vai dizer se o transformador é capaz de suportar as altas correntes. Tem também o diagnóstico de falhas, que é de grande importância. Vai diagnosticar falhas no seu circuito. Ele vai auxiliar no dimensionamento e, como eu havia falado, avalia condições internas. E também a continuidade, que é a interrupção do fornecimento de energia, que pode causar prejuízos significativos, especialmente em ambientes industriais. Agora que entendemos como funcionam os dois modos de operação, eu vou falar para vocês um pouco sobre os ensaios práticos. Primeiro, a operação em vazio. O ensaio em vazio, no lado primário do transformador, vão estar conectados um vatímetro, um voltímetro e um amperímetro, enquanto o seu lado secundário vai estar desconectado. E na operação em curto-circuito, no lado primário do transformador, vamos ter um vatímetro, um voltímetro e um amperímetro, e o lado secundário vai estar em curto-circuito. Vale lembrar que será aplicada uma tensão reduzida no lado primário do transformador que estará no ensaio em curto, até que a corrente chegue em seu valor nominal. Depois disso, vão ser coletados dados e com esses dados vamos conseguir fazer o circuito equivalente do transformador, definir a eficiência, regular a tensão e, é claro, analisar como seria o comportamento de um transformador em um caso real.
Mas qual a diferença desses dois tipos de ensaios? Além da diferença no lado secundário de cada transformador, né, que no vazio vai estar desconectado e no curto-circuito vai estar em curto-circuito, temos outras diferenças, que são: no vazio, o ensaio de um transformador em vazio vai servir para determinar as perdas do núcleo, obter parâmetros como a resistência e a reatância magnética, enquanto no curto-circuito vamos medir as perdas nos enrolamentos e obter parâmetros como resistência, reatância e impedância. Mas onde isso é aplicado e por que é importante fazer estes tipos de ensaios? Vai ser importante para que a gente consiga analisar o desempenho do transformador em operação real. E com isso a gente vai conseguir fazer a manutenção preventiva, diagnósticos e falhas, projetos de novos transformadores também serão muito importantes, porque graças a esses ensaios vamos conseguir analisar e fazer novos projetos. Ou seja, em resumo, os ensaios vão ser importantes porque com eles a gente vai conseguir analisar o funcionamento interno de um transformador, vamos conseguir medir as perdas, vamos conseguir definir a eficiência e também a segurança do equipamento. Então, foi essa a nossa apresentação, espero que tenham compreendido e muito obrigado pela atenção. Aqui deixamos as referências, caso queira pesquisar e se introduzir mais com esse conteúdo.